vez que a FUNAI ela é presidida por uma mulher indígena. E também é a primeira vez que o governo federal tem o Ministério dos Povos Indígenas igualmente chefiado por uma mulher indígena. Eu queria saber da senhora, com esse protagonismo feminino, qual é que deve ser o rumo da pauta indígena do Brasil nos próximos 4 anos e o que as mulheres indígenas podem esperar do governo? Primeiro, as mulheres indígenas podem esperar uma visão de uma mulher indígena, que é justamente da solidariedade, responsabilidade, do diálogo, o diálogo que as mulheres sempre têm com as pessoas, mas também a partir dessa visão, dessa cosmovisão indígena, que tem um olhar holístico para necessidade de proteger a terra, os recursos naturais, ter um desenvolvimento sustentável que condiza com a realidade dos povos indígenas e valorizar as boas práticas que os povos indígenas trazem. Então as mulheres, elas são responsáveis muitas vezes pela educação das próprias lideranças indígenas e trazem isso de uma forma para o seu trabalho no dia a dia. Então a pauta é justamente, vão ter esses princípios. Os 4 anos de desafio no governo Lula se espera diálogo, espera cumprimento de obrigações institucionais que traz a missão tanto dos povos indígenas, a partir do Ministério, mas também da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é um órgão que é responsável de cuidar de 14% do território nacional, a partir da proteção da demarcação de terras indígenas, e também retornar, né, o cumprimento dessa regularização que foi paralisada durante muitos anos, a demarcação, a fiscalização, a desintrusão, o desenvolvimento sustentável, a política pública voltada para a cidadania indígena e a recuperação de tudo que ficou aí negligenciado. Então, nós temos muito a recuperar, o país e também a própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, agora com mulheres na frente desse trabalho. Certo. E sobre essa participação indígena no alto escalão do governo Lula, o que a senhora acha que mudará em relação às demandas do órgão a outras instâncias do governo com uma presidente indígena? Principalmente a participação dos povos indígenas nas suas formas de se organizarem, trazer de volta esse direito, esse respeito à consulta que é garantida na Convenção 69 da OIT, essa visão específica dos povos indígenas relacionado ao exercício das principais políticas públicas, as questões dos direitos sociais na sua plenitude, buscar se consolidar garantias constitucionais que há muito tempo está parada, né? Então, a valorização dos povos indígenas no seu protagonismo, isso que se espera de diferente, o protagonismo indígena, buscar oportunidades além do que já existe, trabalhar. Eu sei que vai ter muito desafio pela frente, né? Mas nós não vamos ficar paradas somente no que já existe, mas buscar alternativas também para fazer com que esse vazio nos recursos públicos não limitem a atuação nesse cumprimento institucional. A senhora falou sobre desafio, eu queria aproveitar para saber qual é o maior desafio que a senhora acredita, né, que vai enfrentar durante os 4 anos. Principalmente dar andamento à regularização fundiária dos povos indígenas, com essa questão de recursos escassos, né, porque esse é o grande gargalo, né, retornar o papel da FUNAI na demarcação, na proteção, na fiscalização e na desintrusão, com recursos que hoje nós vemos que é muito precário e insuficiente. Nós precisamos buscar alternativa, buscar complementos em diversos outros ministérios. Então esse vai ser um desafio que é cumprir a missão institucional da FUNAI com poucos recursos. Eu sei que o Brasil está passando por uma crise, mas também os povos indígenas se encontram numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então nós temos que dar conta disso e nesses momentos nós temos que inovar e buscar alternativas. Certo. E, presidente, em agosto do ano passado, a Justiça Federal ela determinou que os responsáveis pela proposta de construção da ferrovia Ferrogrão
realizem consultas públicas seguindo os protocolos das comunidades indígenas afetadas por esse projeto. E entre os réus desse processo está a própria FUNAI. Na antiga gestão, ela deu aval ao projeto. E eu queria saber qual a sua opinião em relação ao programa e como será o posicionamento da FUNAI em relação a esse projeto. Bom, eu ainda não assumi efetivamente como presidente de FUNAI. Eu estou, no momento, apenas indicada como presidente Lula e eu estou no período de transição, digamos assim, me inteirando o que existe aqui na FUNAI, vendo a situação da FUNAI. Então, tão logo, quando assumir efetivamente como presidente, eu vou ter acesso aos processos que a FUNAI responde e também aos processos de licenciamento e de posicionamento da antiga FUNAI. Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento que o presidente Lula ele se comprometeu em respeitar os direitos dos povos indígenas, em recuperar e fortalecer os povos indígenas em sua plenitude a partir do reconhecimento do que já existe na nossa Constituição. Então, se FUNAI teve algum posicionamento contrário, tem que ser revisto. E se há uma contrariedade, o que está na lei e o que está de posicionamento, nós vamos ter que rever isso. Então, mas sobre esse caso específico da Ferrogrão, eu tenho que avaliar primeiro o processo já existente para que haja um posicionamento seguro do que a FUNAI se posicionou ou não. Se for contrário a qualquer procedimento já que é contrário aos direitos dos povos indígenas, necessariamente tem que ser revisto. Certo. Mas a senhora já tem alguma opinião formada em relação a esse projeto da Ferrogrão? Então, eu tenho que me atualizar do projeto, da fase que se encontra, para poder haver um posicionamento relacionado à FUNAI. Eu sei que muitas vezes a gente fez audiências públicas lá na Câmara e concordo plenamente que os povos indígenas têm que ter seus direitos de consulta prévia, livre, informada. Inclusive, foi um dos encaminhamentos que nós demos, que inclusive foi na época que eu pedi uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para ouvir os povos indígenas ali, se não me engano é do Pará, né? Para que eles tivessem respeitado os seus direitos que já são assegurados em lei. Então, meu posicionamento é que se assegure os direitos dos povos indígenas em todo o processo e em todas as instâncias que liderem, que discutirem projetos, megas projetos, tanto na área administrativa como legislativa, que afetem a vida dos povos indígenas. Então, deve ser precedido, sim, desse direito de consulta. Certo. Ainda nesse assunto, sabendo que o desenvolvimento da Amazônia, como a senhora já citou, é uma das pautas do governo Lula, como é que a senhora então pretende lidar com esses projetos de desenvolvimento e infraestrutura, como ferrovias ou energia, que precisem passar por terras indígenas? Eu creio que desenvolvimento, nós temos que discutir justamente que tipo de desenvolvimento nós estamos falando, né? Porque muitas vezes esse termo, né, ele é diferente para os povos indígenas. Você pode até falar de índice de pobreza, índice de a questão de proteção ambiental, que na linguagem mais do povo local, desenvolvimento é ter a floresta em pé, é a água protegida, recursos naturais conservados. E da outra forma, trazer megas projetos que afetam tanto a questão cultural, a vida de comunidades locais, ela pode se contradizer a esse conceito de desenvolvimento. Lógico que as infraestruturas são plenamente necessárias para manter todos os direitos sociais, a cidadania. Eu acredito que são conciliáveis desde que você comece a respeitar o direito daquelas populações locais, tradicionais, que não querem ver acontecer violações de seus direitos e também pouco romper com o seu direito de consulta. Então, nós temos que justamente discutir quais são os projetos que estão sendo planejados, tanto que vão afetar as terras indígenas, né, como vão afetar o meio ambiente, afetar a cultura e afetar a vida dos povos indígenas para que eles se manifestem. Primeira questão é respeitar o direito da comunidade, se ali sim for afetar a sua vida. Se for passar, interferir em territórios indígenas, tem uma legislação a ser respeitada. Tem que ter um relatório de impacto, tem que estar bem definido os componentes indígenas a serem respeitados, tem que ter a consulta prévia, livre, informada dos povos indígenas, e os povos indígenas terem o direito de se manifestar sem seu posicionamento.
Então, assim, o desenvolvimento, ele é totalmente conciliado com os direitos dos povos indígenas. Basta ter boa vontade política e basta respeitar os direitos de cada um, tanto das comunidades locais, do próprio Estado que vai ali ter, como dos povos indígenas. Nenhum sobrepõe ao outro, mas tem que ter esse respeito que a nossa Constituição, ela já determina. Certo. E, presidente, um estudo do IPAN, ele mostra que os povos indígenas isolados são os mais ameaçados pela pressão de madeireiros e garimpeiros ilegais na Amazônia. Haverá um trabalho com outras partes do governo federal, como o Ministério da Justiça, para a proteção dessas comunidades? E sim, como é que será feito? Olha, existe um plano de ação, né, já sendo discutido dentro da DPF 609, que uma ação que foi movida pelas organizações indígenas, na época que iniciou o Covid, que identificou a extrema vulnerabilidade dos povos isolados de recente contato, principalmente na questão de entradas, de invasões, né? Inclusive que veio a ser mais visibilizada a partir da violência ali do Vale do Javari, como a gente ouviu, que levou ao assassinato do Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips, e que o mundo todo soube dessa vulnerabilidade também de uma atenção especial nessas áreas, né? Através também da morte do índio que vivia no buraco, né? Assim, do indígena que vivia no buraco. A gente sabe tudo que há ainda de fragilidade. Durante 4 anos, aliás, posso até estender mais, durante 7 anos, né? Pouco se investiu em termos de programas e de fortalecer os programas que já existem dentro da FUNAI, dos programas para valorizar os servidores que atuam nessas frentes, de dar um orçamento condizente à responsabilidade que a FUNAI tem para trabalhar nessas frentes dos índios isolados de recente contato, e que hoje, né, essa mudança do governo nos vai dar possibilidade tanto de buscar o fortalecimento dessas frentes, como a atuação com outros ministérios, né, porque a questão é transversal também, com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério próprio dos povos indígenas, né, que tem dentro dessa estrutura desse novo ministério uma secretaria específica que vai lidar com esse tema. Então nós temos a oportunidade de fortalecer e de ter programas realmente eficazes, né, que tragam essa necessidade, essa prioridade para dentro do governo Lula, que já sinalizou que é muito importante priorizar e avançar no sentido de melhorar, tanto recuperar o que foi perdido, mas também de fortalecer os departamentos, os órgãos, setores e os servidores que atuam nessa frente. Certo. E, presidente, na sua avaliação, como está a situação dos povos indígenas da Amazônia hoje? Olha, os povos indígenas, da mesma forma que outros povos no Nordeste, no Sul, né, tiveram suas demarcações, as suas atuações paralisadas, né? A Amazônia sofreu muito ataque, tanto do lado ambiental, né, no caso do avanço do desmatamento, das queimadas, mas também nas perseguições da liderança. O garimpo ilegal aumentou consideravelmente por incentivo de um governo Bolsonaro, que sempre desprezou e sempre favoreceu posicionamentos anti-indígenas. Mas as organizações indígenas hoje na Amazônia, que eu vejo que tiveram um posicionamento bastante aguerrido em termos de se manifestar, de não ceder a qualquer pressão, e que sempre se posicionaram pelo cumprimento das obrigações constitucionais. E vinham para Brasília, né, colocar isso em evidência, e seguraram muitas obrigações da FUNAI em termos de trabalhar, em termos de gestão da terra, em termos de apontar o tipo de desenvolvimento sustentável que querem ver ocorrer dentro das terras indígenas, pelos próprios povos indígenas, e não de cima para baixo, de baixo para cima, no sentido de terem a coerência tanto da vida dos povos indígenas, com o modelo hoje econômico que faz pressão para dentro das terras indígenas, principalmente que estão localizadas na Amazônia. Hoje nós temos 98,7% das terras indígenas localizadas na Amazônia. É necessário cada vez mais um investimento para que possa proteger
os recursos naturais que ali existem. Por mais que teve pressão em relação ao desmatamento, o avanço, os povos indígenas se mantiveram firmes em proteger a floresta em pé, né, as suas nascentes, as boas práticas, mas fizeram isso sem incentivo e sem nenhum investimento. E agora querem colaborar também e resgatar a importância que a Amazônia tem, mas precisa também ser considerado como protagonista, como detentores de direitos, mas também como portadores de iniciativas que são muito importantes para a gente proteger, né, os recursos naturais, para conter o desmatamento, as queimadas, e poder colaborar assim dessa forma com todo o planeta, como já fazem, mas preciso de um incentivo, precisa estarem sendo não apenas objeto de imagem, objeto de dados, mas também de investimento para proteger os territórios indígenas.